Olá, um forte abraço a cada um de vocês. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e hoje trago-vos a resolução da 39ª questão da prova vestibular do Instituto Militar de Engenharia do ano de 2016. Trata-se da primeira fase. É uma questão sobre isómeros, que é um tema que eu não trago aqui há algum tempo. E para resolver a questão, basta então assinalar a alternativa correta, por isso vamos passar cada uma delas a pente fino. A linha A, o 1,2-diclorociclopentano, pode ser encontrado em duas configurações estereoisoméricas. Bem, de facto, trata-se de um estereoisómero, isto porque o cloro encontra-se ali em duas posições fixas, na posição 1 e na posição 2, ou seja, é uma isomeria que não depende da ordem com que os átomos estão ligados à molécula, depende sim da sua orientação espacial. Vamos pôr então aqui cloros. Seja esta a posição 1 e aquela a posição 2. E aqui vamos pôr, por exemplo, os cloros aqui e os hidrogénios aqui. E vamos fazer algo parecido deste lado. Só que vamos trocar aqui a posição relativa. Vamos pôr aqui cloro, hidrogênio, hidrogênio, cloro. E aqui hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio. A primeira nota é que tanto o carbono 1 como o carbono 2 em cada um destes isómeros é quiral. Temos um carbono ligado a 4 coisas diferentes. No entanto, há aqui uma grande diferença. É que estes dois que estão aqui do lado direito são a imagem do espelho um do outro, mas não são sobreponíveis. Vocês não conseguem agarrar nesta molécula, nem por meio de translações ou rotações, e conseguir que ela fique sobreposta a esta. Então temos aqui um par de enantiómeros. Opticamente ativos. Ou seja, têm a capacidade de polarizar e desviar depois essa luz polarizada para a esquerda ou para a direita. Este que está aqui à nossa esquerda é um caso especial. Isto porque se eu pusesse aqui outra molécula ao lado desta, facilmente se verificaria que eram imagem do espelho uma da outra, mas, no entanto, sobreponíveis. E a este tipo de isómero chama-se isómero meso. De qualquer das formas, nós temos estes 3 tipos de isómero, logo é falsa, porque aqui falam em apenas 2 configurações possíveis. Só que umas notas finais. Tendo nós 2 carbonos quirais, então o número máximo de enantiómeros seria de 2 ao quadrado, ou seja, 4. Temos apenas 3, isto porque este composto meso acaba por funcionar como 2, e o que acontece num composto meso, que apesar de ter 2 centros quirais, um dos carbonos desvia a luz para a esquerda, outro desvia a luz para a direita e acaba por ser opticamente inativo. Já agora, reparem que nós tínhamos aqui também outro tipo de classificação possível. Aqui os cloros em posição cis e aqui trans. Sendo que os trans são enantiómeros. A linha B, o metilciclohexano pode ser encontrado em duas configurações estereoisoméricas que diferem entre si na posição do grupo metila. Aqui em Portugal, metilo equatorial ou axial. Se estamos a falar em posição equatorial ou axial, é porque estamos a falar da conformação em cadeira, e eu já a pus aqui. Esta é a posição axial, esta é a equatorial. Deste lado a mesma coisa. Mas aqui vamos pôr então o grupo metilo
em posição axial e deste lado em equatorial. E aqui fica só a faltar o hidrogênio, que verdadeiramente não era necessário pôr. Assim, de repente, então, parece que a linha B está correta, mas tomem atenção, não está. Porque há ali qualquer coisa escrita que deita isto tudo por água abaixo. Eles falam em configurações. E aquilo que eu tenho aqui são duas conformações diferentes do metilciclohexano. Bem, qual é a diferença então entre configuração e conformação? A pergunta que vocês têm de fazer é a seguinte. Eu, por meio de rotações e ou deformações da ligação simples entre carbonos, consigo transformar isto nisto? Consigo. Naqueles exemplos que nós vimos anteriormente, isso não era possível. Então trata-se de configurações diferentes. Aqui temos conformações diferentes. Ou seja, é possível transformar um no outro só por meio de deformarmos a molécula ou rodarmos ali as ligações. Sendo assim, esta também é falsa e tinha ali aquela pequena rasteira. A linha C, existem dois enantiómeros do 1,3-dibromopropadiano. Então, temos aqui uma dupla ligação dupla, por assim dizer. E o que é que vai acontecer nesta situação? Aqui vamos ter um hidrogênio e um bromo no plano da folha, e depois deste lado vamos ter um bromo atrás do plano da folha e aqui um hidrogênio à frente do plano da folha. Reparem que esta estrutura é rígida em torno do carbono 1 e em torno do carbono 3, mas pelo facto de termos uma dupla ligação dupla, vamos conseguir ter sempre este tipo de orientação, ou seja, deste lado todos no mesmo plano e depois aqui um atrás e outro à frente. Isto vai acontecer sempre. E agora, aqui à frente, podemos pôr a imagem do espelho desta molécula. Vamos pôr aqui o bromo. Um carbono. Aqui o hidrogênio. A dupla ligação dupla e depois aqui tudo igual. Hidrogênio e bromo no plano da folha. Bem, na posição em que estão não são sobreponíveis. Agora, será que eu posso rodá-la de forma a que isso aconteça? Vamos imaginar aqui rodá-la em torno deste eixo, desta forma. Então, o hidrogênio ia parar aqui e o bromo ia parar aqui, ambos no mesmo plano da folha, só que do outro lado ia acontecer outra coisa. É que este bromo que está atrás do plano da folha vai parar ali àquele lado, mas vai ficar à frente do plano da folha. E coisa parecida vai acontecer com o hidrogênio, que está à frente do plano da folha, quando mudar para ali estará atrás. Logo, não são sobreponíveis e são, de facto, dois enantiómeros. Então, é verdadeira a resposta C. No entanto, há aqui uma série de coisas que eu quero falar. É que, será que se eu puser este bromo aqui e o hidrogênio aqui, fico com algo diferente? Se vocês peritassem esta molécula daqui, aquilo que vocês iam ver era aqui um carbono, este hidrogênio é este hidrogênio, este bromo é este bromo. Agora, se eu estou a espreitar daqui e o bromo está para lá da folha de papel, quer dizer que ele aparece do meu lado esquerdo. Vou pôr aqui a verde.
E nesse caso, à minha direita, aparece o hidrogênio. E é isso que muda depois desta configuração para esta. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é outra forma de olharmos para o enantiómero 1. Relativamente ao enantiómero 2, nós iríamos ver, nesse caso, o bromo à direita e o hidrogênio à esquerda. Voltando à questão anterior, o que é que acontece se eu trocar o bromo com o hidrogênio? Bem, vai resultar então neste enantiómero. Isto só para vos chamar a atenção que só existem estas duas configurações. Vocês não conseguem fazer uma terceira. Porque trocando aqui a posição dos átomos, ou resulta na mesma, ou resulta naquele enantiómero. D. Existem 3 diestereoisómeros do 1,4-diclorociclohexano. Eu pus aqui a conformação em cadeira, mas vocês até podiam nem sequer fazer a conformação. Então, vamos pôr aqui este, por exemplo, a fazer de carbono 1, com o seu respectivo cloro. E vamos pôr aqui neste em posição equatorial o outro cloro. Já agora, sem nenhuma ordem de preferência, 1, 2, 3, 4. Aqui vamos fazer uma coisa parecida, mas vamos pô-los aos dois em posição axial. Aqui e aqui. Já agora, o que são diestereoisómeros, basicamente é o que fica de fora dos enantiómeros, ou seja, eles não são a imagem do espelho uma da outra. E aqui, no conjunto dos diestereoisómeros ou diestereómeros, vamos incluir os isómeros cis-trans, EZ e os compostos meso, que eu falei há pouco. E aqui faço já o alerta porque a classificação de isómeros de livro para livro por vezes tem ali algumas variações. O que não tem variações é que nós não temos aqui 3 diestereoisómeros, mas temos apenas 2. Mas vocês podem me fazer a seguinte pergunta. Então, se eu tivesse aqui estes 2 em posição equatorial, é exatamente a mesma coisa, só muda a conformação. O que é que vai acontecer? Se vocês levantarem esta ponta e baixarem esta, o que vai acontecer à molécula é que tudo o que está em posição axial vai trocar com a equatorial. Por isso, trata-se da mesma molécula, mas em diferentes conformações. E o mesmo se passaria aqui, ou seja, este mudaria para posição axial e este para posição equatorial. Estamos a falar apenas de conformações diferentes. Agora, 3 não são de certeza. Então, e se eu não me tivesse armado em parvo e não tivesse feito a conformação em cadeira, então, neste caso, na posição cis, os cloros ficariam aqui, por exemplo, ambos acima do plano da folha. Quem diz acima diz ambos abaixo, é só virarem a molécula ao contrário. E na posição trans é um para cada lado. Um para cima e outro para baixo. Era exatamente a mesma coisa. Aqui carbono 1, 2, 3, 4 e aqui a mesma coisa. Só para vos chamar a atenção que não faria diferença nenhuma. Por fim, a linha E, nós também já vimos ali que a D é falsa. Existem 2 enantiómeros do 1,2-dicloroeteno. Bem, temos aqui ligação dupla entre os carbonos. Temos um cloro em cada um. Logo, é claramente uma situação de isomeria cis-trans. Estou aqui a pôr o trans, vamos por aqui ao lado o cis
E reparem também que não são de todo imagem do espelho uma da outra. Então existem dois enantiómeros do 1,2-dicloroeteno. Bem, estas são as únicas duas configurações possíveis e eles nem sequer são imagens do espelho um do outro, por isso não são enantiómeros. Então é falsa e isto vem ao encontro daquilo que já sabia. A linha verdadeira é a C. Esta temática dos isómeros é uma temática que eu irei trazer com certeza aqui ao canal num futuro próximo. Até lá podem subscrever o canal e ativar as notificações para que não percam nenhum conteúdo novo. Deixem também um like neste vídeo. Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.